Hoje nós vamos falar sobre uma necessidade que houve na década de 80, entre 82 e 84 mais especificamente, de que houvesse um ajuste das contas externas do Brasil, mais particularmente das contas externas controláveis através do câmbio ou da atividade econômica, que representa o balanço comercial e o balanço de serviços. Então, de 82 para 84, havia necessidade de que o Brasil passasse a ter uma conta muito mais superavitária ou muito menos deficitária do que havia em 82. O que eu quero chamar a atenção nesse exemplo específico da década de 80 é como que um sistema de indexação de salários pode dificultar a opção de desvalorização do câmbio real para atingir esse objetivo de melhoria das contas externas e o que é que se pode fazer nesta situação específica. Então vamos analisar inicialmente como se faz uma melhora das contas externas do balanço comercial de bens e serviços com os mecanismos usuais de política econômica. O mais adequado é que se faça a utilização do câmbio, da taxa de câmbio, mas não é do câmbio nominal apenas, não é apenas do preço da divisa estrangeira, mas sim do que a gente chama de taxa real de câmbio, que corrige o câmbio nominal, observando-se também o índice de preços externos e o índice de preços dos não transacionáveis internamente. Então, a taxa real de câmbio, se eu chamo a taxa real de câmbio de Q, a taxa de câmbio nominal, portanto, o preço da moeda estrangeira, de E, o preço dos bens produzidos no exterior, portanto, os exportáveis pelo Brasil e os importáveis pelo Brasil, tendo em vista que os exportáveis costumam seguir para países pequenos os preços que existem no exterior. E se eu chamo de P os preços domésticos de bens não transacionáveis, essa taxa real de câmbio, Q, é igual a E vezes P asterisco dividido por P, ou seja, é igual ao câmbio nominal vezes o índice de preços de exportáveis e importáveis dividido pelo índice de preços de não transacionáveis com o exterior. Bem, qual é a dificuldade que existe se os salários são indexados ao índice de preços Q, ao índice de custo de vida interno? É que quando eu faço a desvalorização, os preços dos bens importáveis e exportáveis com o exterior se elevam, porque agora o preço em moeda estrangeira é o mesmo, mas como a moeda nacional se desvalorizou em relação à moeda estrangeira, os preços dos exportáveis e importáveis em moeda nacional se elevam. E isso tem um impacto sobre o custo de vida, tem um impacto sobre a inflação. Ao ter esse impacto sobre o custo de vida, se os salários nominais, por um mecanismo de indexação, acompanham o índice de custo de vida, os salários nominais vão se elevar, porque o índice de custo de vida se elevou. E se os salários nominais se elevam, os preços dos bens não transacionáveis também se elevam, porque a gente pode admitir, a título de simplificação, para melhor entendimento, que os preços dos bens não transacionáveis se determinam a partir de uma regra, por exemplo, de markup fixo sobre os salários nominais. E esse markup fixo englobaria também a remuneração ao capital. Então, se o P, que é o preço dos bens não transacionáveis, se iguala a W vezes 1 mais M, sendo 1 mais M uma taxa de markup e W salários nominais, quando os salários nominais sobem, os preços dos não transacionáveis também sobem.
Ocorre que o índice de vida engloba não apenas os bens transacionáveis com o exterior, que são aqueles que subiram imediatamente após a desvalorização cambial, mas englobam também os bens não transacionáveis. E uma vez que eles subam, o índice de custo de vida vai subir. Isso gera, num sistema de indexação, uma nova subida dos salários nominais, uma nova subida, pelo mecanismo que eu já expliquei, dos preços não transacionáveis, uma nova subida do índice de preços, uma nova subida dos salários nominais, numa espécie de ciclo que pode se mostrar facilmente, fazendo uma conta simples, que ao final desse processo, o crescimento do índice de preços global, que engloba transacionáveis e não transacionáveis, vai se igualar ao crescimento da taxa nominal de câmbio inicial. Portanto, a taxa real de câmbio não vai se desvalorizar. Isso tudo só acontece se a indexação for perfeita e instantânea, o que não acontece no mundo real. Esse mecanismo que eu estou descrevendo é um mecanismo simplificado apenas para que as pessoas entendam a dificuldade de desvalorizar o câmbio real quando existe indexação, principalmente se essa indexação se aproximar de uma indexação instantânea. Então eu vou tentar fazer essa mesma explicação com o uso de algumas expressões algébricas para que fique mais claro o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se eu chamar de Q o índice de custo de vida, e esse índice engloba tanto bens transacionáveis quanto bens não transacionáveis com o exterior, eu posso expressar esse Q dessa seguinte forma: E vezes P asterisco elevado a alfa vezes P elevado a 1 menos alfa. Esse alfa é a participação dos bens transacionáveis com o exterior, portanto os bens importáveis e exportáveis, no índice de custo de vida. E esse 1 menos alfa é a participação dos bens não transacionáveis com o exterior no índice de custo de vida. O que é cada um desses símbolos aqui? O que cada um desses símbolos representa? O E é a taxa de câmbio determinada aqui como preço da divisa estrangeira de referência em moeda doméstica. Portanto, quando eu desvalorizo o câmbio, como a gente usa aqui no Brasil, desvalorizar o câmbio significa o preço do euro ou do dólar mais caro, esse E daqui se eleva. Esse P asterisco, que a gente vai supor que é constante, representa o índice de preços de bens transacionáveis com o exterior, portanto importáveis e exportáveis, que são determinados pelo mercado internacional. A gente pressupõe que essa é uma economia pequena, que não afeta esses preços, portanto esse P asterisco vai ser tomado como dado ao longo de todo o nosso raciocínio. E nós temos P, que é o índice de preço dos produtos não transacionáveis com o exterior. Então essa é a descrição de cada uma dessas variáveis. Essa é a fórmula do índice de custo de vida. Mas eu preciso de mais expressões. Eu preciso saber como se determina nessa economia o custo dos bens não transacionáveis. Eu vou assumir que P é igual a 1 mais M vezes W, onde W é o salário nominal, M é um markup fixo. Isso é apenas para simplificação de raciocínio, para tornar o modelo que nós estamos avaliando simples de entender. É claro que, na prática, os preços se movem, esse markup inclui remuneração ao capital, inclui outros fatores sazonais, mas nós estamos simplificando, assumindo que o markup seja fixo, né? Que não há necessidade de aprofundarmos nessa direção. Então, os preços dos bens não transacionáveis, que é esse P,
nós vamos assumir que se determina dessa forma. E nós vamos assumir também que existe um mecanismo, então isso aqui é a determinação, a hipótese de determinação dos preços dos bens não transacionáveis. Com o exterior. Por exemplo, serviço de corte de cabelo não é um bem que seja importável ou exportável, é um bem, é um serviço. Aqui, quando eu falo bem, eu estou falando bens e serviços não transacionável com o exterior, assim como construção civil e por aí vai. E eu preciso agora de uma regra, que é o meu objetivo, que é estudar como que os salários se movem quando o índice de custo de vida se move. Então eu vou assumir uma regra de indexação perfeita, apenas para ilustrar como fica difícil, aqui no caso desse modelo impossível, mas na prática, num sistema de indexação defasada, como aqui havia no Brasil em 82, como que fica difícil fazer uma desvalorização do câmbio real. Indexação perfeita, eu vou assumir que a W chapéu é igual a Q chapéu. O que é o chapéu sobre uma variável? X chapéu é d log de x dt, ou seja, é a taxa de variação de x. Por exemplo, se nós tomarmos o índice de custo de vida Q, esse Q chapéu vai ser d log de x, d log de q dt, ou seja, vai ser 1 sobre q dq dt, que é igual à taxa de variação de custo de vida, que pode ser uma das formas de medir a taxa de inflação de uma economia, com esse tipo de índice. E nós temos ainda uma última, então isso aqui eu vou chamar de 2, isso aqui eu vou chamar de 3, e nós precisamos definir a taxa real de câmbio. Essa taxa real de câmbio, que eu vou chamar de Z, em geral ela pode ser definida assim. Ela é a taxa nominal de câmbio vezes o índice de preços externos ou de importáveis e exportáveis. Nós estamos assumindo uma economia pequena, em que os bens importáveis e exportáveis têm o seu preço determinados externamente, e esse P é o nosso índice chamado de bens não transacionáveis, que se determina daquela forma. Então eu vou chamar isso aqui da equação 4. Então agora vamos tentar entender o mecanismo que eu descrevera anteriormente com base nessas 4 fórmulas. Vamos imaginar então que eu faça uma desvalorização do câmbio desse E que está aqui. Então vamos fazer aqui o processo, como poderia ser visto esse processo de desvalorização. Eu tenho 2 formas de fazer isso. Uma é estudando a dinâmica desse processo, assumindo que a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e assim por diante. Ou outra, eu posso simplesmente trabalhar com essas expressões que já estão no quadro, fazendo substituições. Eu posso trabalhar com esse P que está aqui, substituindo 2 em 1. Substituindo 2 em 1, o que a gente vai ter? Que Q é igual a EP asterisco elevado a alfa vezes P elevado a 1 menos alfa. Ou seja, 1 mais M, W elevado a 1 menos alfa. Eu sei que esse W se determina como
A forma de evolução dele se dá com a evolução do índice de preços. Suponha que temos uma desvalorização cambial do câmbio nominal E chapéu é igual a E1 chapéu. Né? Então o que é que nós vamos ter? Que chapéu é igual a alfa vezes E1 chapéu. O P asterisco é constante, portanto, d log de P asterisco dt é igual a zero, mais 1 menos alfa vezes W, o 1 mais M, d log de T de 1 mais M, a taxa de variação do 1 mais M é igual a zero, porque o M é constante. Então, 1 mais W, 1 menos alfa vezes W chapéu. Mas eu sei que o W chapéu é igual ao Q chapéu, pela fórmula 3. Tomando d log as variações, relativas, eu tenho isso aqui. Eu vou chamar isso de 6 e vou substituir 3 em 6. Substituindo 6 em 3, eu vou ter que chapéu é igual a alfa é 1 chapéu mais 1 menos alfa, e agora eu sei que o W chapéu é Q chapéu, então Q chapéu. Ou seja, Q chapéu de um lado, Q chapéu do outro, vai ficar aqui Q chapéu é igual a E1 chapéu. Ou seja, olha que coisa interessante. A variação do índice de custo de vida, né? Volto a escrever aqui o índice de custo de vida, é igual a EP asterisco vezes elevado a alfa vezes P elevado a 1 menos alfa. A variação disso aqui acaba por ser exatamente igual à desvalorização do câmbio nominal. Se a gente olhar apenas essa fórmula, parece que não. Se isso aqui fosse dado, P fosse dado, não aconteceria isso. Ou seja, se os preços não se alterassem uma vez elevada a taxa de câmbio, os preços dos não transacionáveis. Por quê? Porque o Q chapéu seria igual a alfa vezes E chapéu. Como o alfa está entre 0 e 1, a elevação do custo de vida seria apenas um percentual da desvalorização cambial. Então, se eu faço, por exemplo, uma desvalorização cambial de 30% e esse alfa daí é 0,2, eu vou ter apenas 6% de variação do índice de custo de vida se os bens não transacionáveis não tiverem elevação posterior de preço. Entretanto, se esse índice de custo de vida sobe 6%, os salários nominais também vão subir 6%. Se os salários nominais sobem 6%, os preços também vão subir 6%. Dos não transacionáveis. E se o preço dos não transacionáveis sobe 6%, eu vou ter 6% aqui, de forma que, no final, a variação do índice de custo de vida vai igualar a variação da taxa nominal de câmbio. Então, essa é uma coisa importante de se observar que decorre daqui. Né? Então, refazendo toda a explicação, eu tenho aqui o índice de custo de vida, tenho a regra de determinação dos preços, a regra de determinação da evolução dos salários e a regra de determinação da taxa de câmbio real. É essa aqui que interessa para a nossa competitividade e para o ganho de competitividade nas exportações líquidas, que é o que a gente quis aumentar em 1982 a 84.
É esse Z daqui, né? Mas, o que acontece então? Será que eu consigo, elevando o E, será que eu consigo elevar o Z? Bem, tudo depende do que acontece com o P. Mas o que nós vemos aqui é que se eu fizer a substituição do P aqui nesse processo e fizer uma desvalorização E1, o Q chapéu vai ser alfa vezes o E1 mais 1 menos alfa vezes o W chapéu. Mas o W chapéu se corrige, como a gente viu aqui nessa equação, pelo índice de custo de vida. Quem indexa os salários é o índice de custo de vida, e não o índice de bens não transacionáveis apenas, ou de transacionáveis apenas. Então, se eu substituir o W chapéu pelo Q chapéu, eu vou ter que o Q chapéu é alfa, é um chapéu, mais 1 menos alfa, Q chapéu, ou seja, o alfa Q chapéu igual a alfa é um chapéu, Q chapéu é igual a um chapéu. Dessa equação, né, eu vou ter então, já que eu determinei o Q chapéu, eu vou ter também o W chapéu. Então, W chapéu vai ser também igual a Q chapéu. E o P chapéu, pela equação 2, é igual ao W chapéu. Então, vou botar o 2 aqui, que significa pela equação 2, W chapéu. Mas, pela equação 3, é igual, isso aqui vai ser igual ao E1 chapéu. Tudo isso vai subir de E1 chapéu. O Q, o E, o W, bem, e o P. Agora, a gente vai olhar o que acontece com o câmbio. Pela equação 9, usando 9 em 4, a gente tem que Z chapéu é igual a E1 chapéu mais 0, porque o P asterisco, como eu observei, é dado, menos P chapéu, mais P chapéu é igual a E1 chapéu. Então, isso aqui, pela equação 9, é igual a 0. Ou seja, a gente não consegue desvalorizar o câmbio, porque a taxa de... os bens não transacionáveis sobem de E1 chapéu e os preços transacionáveis sobem de E1 chapéu. Portanto, o W sobre Q não varia. O salário não varia. Bem, o que todas essas contas mostram é que se nós tivermos um sistema de indexação perfeita e um índice de preços como esse que nós observamos, é simplesmente impossível desvalorizar o câmbio real. Na prática, isso não acontece porque nenhum sistema de indexação é perfeito. Sempre existe uma defasagem. Durante essa defasagem, em que os preços dos transacionáveis com o exterior já subiram, mas os salários nominais e, portanto, os preços dos bens transacionáveis ainda não subiram, existe uma queda da relação entre salários e índice de custo de vida, porque os bens não transacionáveis ainda não foram corrigidos pelas várias etapas inflacionárias decorrentes da desvalorização do câmbio nominal originalmente ocorrida. Então, na prática, quanto mais curto esse prazo, mais perfeita é a indexação, portanto, menos variam os salários ao longo do tempo e mais difícil de valorizar o câmbio real. Porque uma vez que se desvaloriza o câmbio nominal, sobem os preços dos importáveis e exportáveis, afetam o índice de custo de vida, depois o índice de custo de vida afeta os salários pela indexação, afetando os salários afeta-se o índice de preço dos não transacionáveis, esse índice de preço dos não transacionáveis vai novamente afetar o índice de custo de vida, que por sua vez vai afetar os salários pela indexação, que por sua vez vai afetar os
os custos dos bens não transacionáveis, que por sua vez novamente afeta o índice de custo de vida e por aí vai. É possível também mostrar esse mesmo raciocínio com uma progressão geométrica, período a período, em que no final tem-se o mesmo resultado. Tem-se o mesmo resultado, em que a taxa de câmbio real não se desvaloriza. Então, em 82 e 84, havia uma grande indexação da economia. A política salarial havia sido modificada em 79, reduzido o prazo de anualidade para semestralidade, portanto, caminhando na direção de uma indexação mais próxima da indexação perfeita, ainda muito distante, porque era semestral, mas mais próxima. E havia, nesse ambiente, a necessidade de que as contas externas melhorassem rapidamente. O México havia declarado uma moratória em 82 e o Brasil estava com muita dificuldade em fechar seus compromissos externos e precisava melhorar a sua conta corrente, também a sua conta de bens e serviços, não fatores, subitamente de 82 para 84. Conseguiu fazer isso. Em 84 teve até um superávit. Em 82 tinha um déficit muito grande na conta corrente, em torno de 12 a 13 bilhões de dólares daquele tempo. Hoje em dia seria, em dólares corrigidos, ainda maior o valor. Em 84 teve até um pequeno superávit das contas externas do balanço de pagamentos em conta corrente. Isso se deu, entretanto, às custas de uma das formas que existe, quando a indexação não é perfeita, de se sair desse dilema de estar com o sistema de salários indexados, que é você subir a inflação período a período, porque aí quando os salários são reajustados pela inflação passada, a nova inflação já é maior e como há uma defasagem, os salários caem efetivamente em relação ao custo de vida e há uma desvalorização do câmbio temporária. Um outro mecanismo que foi utilizado, esse bastante perverso, de 82 a 84, foi o mecanismo recessivo, que complementa o mecanismo cambial de desvalorização do câmbio real para se obter uma melhora da conta corrente do balanço de pagamentos, mas de uma forma muito mais nociva à economia, porque há necessidade de que pessoas que estão trabalhando quando há uma recessão, para que diminuam as importações, essas pessoas perdem o emprego. Então uma recessão é sempre ruim. Queda do emprego, queda do produto, queda do bem-estar em geral. E houve no ano de 83 uma recessão, como já havia ocorrido em 81. Isso facilitou o ajuste das contas do balanço de pagamentos de 82 para 84. É um exemplo interessante de como que um sistema de indexação de salários, ainda que defasado e ainda que apenas semestral, e não mensal ou trimestral ou mesmo diário, como que isso dificulta a desvalorização do câmbio real e deixa como variável subsequente para corrigir a conta corrente do balanço de pagamentos a queda do produto. Então é sempre melhor que haja uma correção da conta corrente através do mecanismo cambial. Mas para que isso aconteça, como nós vimos um caso extremo, que não acontece na prática, de indexação perfeita, em que o câmbio real não se mexe. Mas se a indexação não for perfeita, mas já fosse com defasada e semestral, já é difícil mexer no câmbio real como a gente gostaria de mexer, e acaba que parte da correção das contas externas, como aconteceu em 83, acaba precisando ser feita com a queda do produto. Uma outra alternativa que existe nesses casos é que a indexação dos salários se dê por índices que não englobam choques de oferta, ou que não englobem o índice de custo de vida não corrigido por choques de oferta. É um paliativo nesse caso, que até se tentou usar esse paliativo em alguns períodos da economia brasileira, que
havia necessidade de desvalorizar o câmbio, tentou-se utilizar índices expurgados de choques de oferta. Mas isso gera um problema político que as pessoas às vezes não entendem por que determinados choques não são levados em consideração na correção dos salários e por aí vai. Então, o mais adequado é ter os salários nominais se determinando através das leis de mercado, sem indexação. Quando a economia está agitada, que está em bom desempenho, esses salários tendem a subir, mas quando a economia está precisando de ajuste, esses salários tendem a cair. Então, com essa flexibilidade, é mais fácil utilizar o mecanismo de desvalorização do câmbio real. Portanto, uma economia que precisa ajustar as contas externas não precisa recorrer com tamanha força à queda do produto, né? Então, isso tudo que eu falei retrata um ponto economicamente importante que se chama dificuldade de valorizar o câmbio real e, portanto, ajustar as contas externas em mecanismos de indexação próximo do ideal, ou próximo do perfeito, em que o câmbio simplesmente não se modifica, mas se estiver já próximo já dificulta. E o fato de que muitas vezes isso acaba gerando uma recessão porque o país precisa ajustar as contas externas e não tem como pagar as importações, precisa refrear as importações, fazendo com que muitas indústrias precisem, aquela peça de carro que está faltando, aquele insumo que está faltando, reduzir a sua produção, daí reduzindo a produção nacional de bens e serviços finais, que é o nosso PIB, que é o nosso PNB, ou a produção interna de bens e serviços finais, que é o nosso PIB. Então essa é a nossa preleção hoje. Quem quiser um exemplo desses fatos, pode ter na economia brasileira entre 82 e 84, como foi difícil fazer esse ajuste que nós tivemos que fazer, em parte, por conta da indexação de salários, com uma recessão em 1983, que já se seguiu uma recessão de 1981. Na próxima sessão, nós vamos dar continuidade a tomar novamente a década de 80 como exemplificadora de outros pontos que são relevantes numa economia ou com inflação alta ou com indexação elevada. Muito obrigado pela atenção.